Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 11 de dezembro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Mais de 40% dos arquivos do Google Drive têm dados sigilosos. Nissan restaura sistemas após ataque cibernético. E quais os principais riscos na internet em 2024? Hackers respondem. E eu começo com essa notícia que fala: mais de 40% dos arquivos do Google Drive têm dados sigilosos. Um relatório recente revela que 40,2% dos arquivos armazenados no Google Drive contém dados confidenciais. A constatação é da empresa de segurança de dados Metomic, que analisou cerca de 6,5 milhões de arquivos corporativos no serviço de armazenamento em nuvem do Google. O relatório publicado na quarta-feira, dia 6, também sugere que 34,2% dos arquivos analisados foram compartilhados com contatos externos fora do domínio da empresa. Igualmente preocupante foi a revelação de que mais de 350 mil arquivos, 0,5%, estavam acessíveis ao público, permitindo a entrada irrestrita a qualquer pessoa que possua o link do documento. Entre os arquivos sinalizados para informações confidenciais estão contratos de funcionários e planilhas carregadas de senha, 18 mil arquivos categorizados como nível crítico, devido a dados altamente confidenciais ou permissões de arquivos inseguras. O relatório também menciona que, à medida que a frequência de violações de dados continua a aumentar, torna-se crucial para as organizações obter visibilidade abrangente dos ecossistemas em nuvem, particularmente os aplicativos do Google Workspace. Esse desafio é ressaltado pelo uso extensivo da plataforma, atendendo mais de 3 bilhões de usuários. De acordo com o executivo da CEO da Metomic, Rich Vibert, a abordagem ideal para impedir uma violação de dados envolve proteger os dados vulneráveis da empresa, evitando que caiam em mãos erradas. O relatório do Google Scanner da Metomic deixa claro o tamanho do desafio para as equipes de TI e segurança que estão lutando para encontrar um equilíbrio entre proteger a reputação de sua empresa e garantir que os funcionários tenham acesso às ferramentas em nuvem eficazes que impulsionam a colaboração e a produtividade em toda a empresa, enfatizou Vibert. Sendo muito sucinto no comentário dessa matéria, pessoal, o ponto aqui, podemos investir o quanto quisermos em tecnologia, mas está muito relacionado a pessoas e muito relacionado a processos. É claro que se existe educação, se existe treinamento, se existe monitoramento, se existem ferramentas que inibem esse tipo de prática de compartilhamento de arquivos sensíveis, digamos assim, com entidades externas, né, e isso, obviamente, diminui a possibilidade disso acontecer. Mas, infelizmente, as pessoas, intencionalmente ou acidentalmente, têm a possibilidade de compartilhar. Na medida que você disponibiliza o acesso para elas, elas podem fazer o que quiser. Ah, mas eu bloqueio a USB, eu controlo a navegação, eu controlo o upload em alguns sites. Tá bom, mas a pessoa acessa e se ela tiver, por exemplo, com o celular gravando a informação que está na tela, e aí? Então, o mais importante disso tudo é, antes de mais nada, checar os acessos. Se todos os dados sensíveis estão estão acessíveis, vamos dizer assim, apenas às pessoas que realmente necessitam. Fora isso, que se implementem controles para diminuir justamente essa visibilidade. Nissan restaura sistemas após ataque cibernético. A Nissan Oceania disse que está trabalhando para restaurar seus sistemas após ser vítima de um ataque cibernético. A subsidiária da montadora japonesa divulgou um cyberataque que afetou os sistemas internos da companhia. Divisão regional da montadora multinacional, a Nissan Oceania, é responsável pelas operações da empresa na Austrália e na Nova Zelândia. A Nissan Oceania divulgou o ataque cibernético e uma notificação de incidente em seus sites regionais,
mas não compartilhou informações específicas sobre o tipo ou a extensão da violação, alegando que a investigação ainda está em andamento. A empresa observou que as autoridades relevantes na Austrália e na Nova Zelândia foram informadas do ataque e alerta os clientes a ficarem atentos a quaisquer atividades incomuns ou fraudulentas em suas contas. O que se sabe é que a Nissan desligou os sistemas que foram afetados pelo incidente, o que sugere que um ataque de ransomware pode ter forçado a tirar os sistemas do ar. Desligar os sistemas ou desconectá-los da rede é a resposta típica a infecções por ransomware, pois ajuda a conter o ataque e a impedir a criptografia ampla dos arquivos. É verdade, mas não é só esse tipo de ataque, não é mesmo? A Nissan também observou que, embora seus sistemas de concessionárias sejam afetados pelo incidente, as concessionárias locais continuam operando, aconselhando os clientes a entrar em contato diretamente com os revendedores locais da Nissan para receber assistência. A empresa também prometeu fornecer informações adicionais sobre o ataque assim que os detalhes estiverem disponíveis. A Nissan é a segunda montadora japonesa a divulgar um ataque cibernético no mês passado, depois que a subsidiária da Yamaha Motors, nas Filipinas, ter sido vítima de um ataque de ransomware em outubro. Muitas grandes empresas estão sofrendo com ataques. Claro que aqui há uma série de inferências. É uma prática bastante comum, sim, quando uma empresa retira alguns sistemas, né, do ar, está ligado a um incidente de ransomware, mas não só esse tipo de incidente. Pensem, por exemplo, os ataques onde os criminosos tentaram inserir formas de persistir no ambiente. Criação de usuários, então instalação de malwares, etc. Né? Justamente para conseguir persistir dentro do ambiente. Então, quando as empresas notam que esse tipo de situação acontece, o que elas fazem? Elas bloqueiam, elas inibem essa conectividade entre os seus sistemas, seus dispositivos e o meio externo. Para quê? Justamente para poder investigar melhor, entender e tentar inibir qualquer tipo de persistência. Então, sim, pode ser um ataque de ransomware, mas pode ser outros tipos de ataque. A verdade é que isso tem acontecido com grandes empresas e isso continua preocupando, obviamente. E na última matéria de hoje, quais os principais riscos na internet em 2024? Hackers respondem. Na busca pelos principais perigos digitais enfrentados pelos usuários da internet, especialistas em cibersegurança decidiram direcionar esforços para o epicentro de discussões obscuras no universo online, os fóruns da Dark Web. As descobertas resultantes revelam aspectos interessantes, desde cursos de hacking até vazamentos de nudes e o uso da inteligência artificial em golpes. Ou seja, uma gama variada de ameaças está em ascensão. É um cenário que reforça a necessidade de maior atenção à segurança, uma vez que os desafios são diversificados e impactam diretamente a experiência dos usuários. Nudes vazados e deepfake que simulam pessoas nuas. Os tópicos mais comentados em fóruns na Dark Web são os nudes vazados de sites como OnlyFans e até mesmo de redes sociais como o Instagram. Essas conversas receberam em média 1.850 comentários, portanto, todo cuidado com fotos íntimas na internet é pouco. A tendência no próximo ano é vermos ainda mais ataques nesse sentido. Outro caminho que os criminosos podem seguir é o uso da inteligência artificial ou tecnologia deepfake para criar nus falsos e enganar potenciais compradores. Para evitar o vazamento de fotos na web, a solução é drástica. Recomenda-se não enviar imagens pelas redes sociais. Contudo, para quem ainda optar por persistir com a prática, o ideal é usar soluções em nuvem criptografadas ao compartilhar os arquivos. Golpes estarão mais sofisticados com o uso da inteligência artificial. Contas invadidas no chat GPT e guias explicativos sobre a utilização de inteligência artificial em ataques cibernéticos estão se tornando cada vez mais populares. Os alvos dos hackers ainda vão além dos usuários de inteligência artificial. Os criminosos digitais também estão incorporando a ferramenta para ampliar a abrangência e simplificar o processo, tornando suas ações mais ágeis e eficientes.
O crescente uso de plataformas de inteligência artificial está tornando a automação de ataques de phishing mais acessível. Os especialistas recomendam aos usuários utilizar extensões de navegadores projetadas especificamente para evitar golpes do tipo, visando maior proteção online. Atenção aos dados divulgados na internet. Além do risco relacionado a fotos comprometedoras, há uma crescente preocupação com a possibilidade de dados sensíveis circularem ainda mais entre cybercriminosos no próximo ano. De acordo com pesquisadores, 55% dos tópicos de discussão na Deep Web estão centrados em informações vazadas de clientes, como perfis em mídias sociais, carteiras de motorista, endereços, e-mails, entre outras. A busca incessante dos hackers por informações vulneráveis indica que nenhum usuário está imune a potenciais golpes. O recurso mais indicado para que os internautas protejam seus dados online é a autenticação multifator. Vale ressaltar que, apesar da crescente implementação da tecnologia biométrica em várias plataformas de segurança, o levantamento indica que hackers já encontraram maneiras de contornar alguns métodos, como a verificação por selfie em plataformas criptográficas. A autenticação biométrica, apesar de ser considerada uma parte do futuro de segurança online por especialistas, é vista como mais confiável apenas quando combinada com outros fatores. Recentemente, a tecnologia de chaves de acesso também tem se destacado como um desenvolvimento promissor, consistindo em um par de chaves pública e privada que, interdependentes, oferecem proteção adicional. A chave privada vinculada ao dispositivo requer identificação biométrica ou PIN para acesso, tornando-a mais robusta contra ameaças cibernéticas. A matéria está bastante interessante, pessoal, e é verdade. Eu não vou aqui repetir, obviamente, muito do que já foi falado na matéria, mas eu quero enfatizar algo que aconteceu muito recentemente nas redes sociais. Quando se fala dos perigos de se compartilhar dados pessoais, sabe-se lá com quem, e muitos acabam deixando seus perfis abertos, e isso não necessariamente representa um problema, desde que as informações que lá estão compartilhadas sejam de domínio público. Acontece que o comportamento das pessoas muitas vezes é inseguro. Recentemente houve uma onda de divulgações no Instagram, por exemplo, de pessoas que respondiam, né, uma série de perguntas lá com informações pessoais, idade, tamanho, comida, tipo de bebida, o que gosta de fazer, etc, etc. Um monte de informações de cunho totalmente pessoal. E por que isso é perigoso? Porque muitas vezes, algumas... Vamos pegar um exemplo muito específico para tangibilizar o que eu quero dizer. Operadoras de telefonia, por exemplo. Quando eles vão validar alguma ação, como inserir o número num novo chip. Ah, perdi meu celular, preciso que o meu número seja colocado num novo chip. O que a operadora geralmente faz? Valida algumas informações. Se essas informações, por ela validadas, são de domínio dos criminosos, o criminoso pode se fazer passar pela vítima e conseguir fazer o SIM swap. Isso é só um exemplo, obviamente. Muita gente acaba aproveitando, utilizando essas informações de cunho pessoal para elaborar suas senhas, por exemplo. E aí é um show de horrores. Os criminosos também podem fazer a festa. Então, tomar muito cuidado com as informações que divulga, e quando você notar que alguém está se expondo, talvez de forma desnecessária, avise, chame atenção, compartilhe um pouco o seu conhecimento de segurança para, quem sabe, termos um ecossistema mais seguro, não é mesmo? Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia, ótima semana e até a próxima!